Olá! Mais um final de ano 2024, entrando 2025, e eu recebo perguntas muito parecidas. E tudo bem, vamos falar sobre isso de novo, ok? Como lidar com as festas de final de ano, comemorações de trabalho e ruídos dentro do espectro do autismo, do transtorno de processamento sensorial, muito importante dizer, ok? Bom, eu poderia resumir tudo em uma palavra, mas eu preciso antes fazer algumas ponderações. Se você recebeu seu diagnóstico na vida adulta, esse ano ou há muito pouco tempo, e não passou por nenhum processo terapêutico, você realmente nesse momento não vai ter ferramentas. Por isso que eu digo, o diagnóstico ele é muito importante, porque ele te posiciona e faz com que você comece a repensar tudo o que aconteceu na sua vida, certo? Além dos direitos, eu não gosto de falar benefícios, porque mal cobre o que você precisa. Mas além dos direitos mínimos assegurados e tudo mais. Mas se você não adquiriu nenhuma ferramenta, continua com um problema ali pungente. Festas de final de ano, festas de trabalho, você pode lidar de duas formas, no mínimo, certo? Porque isso daqui é para ser rápido. Então, uma forma é declinar. Não poderei ir porque, enfim, a conhecida desculpa, né? A escapatória. Muito bem. A outra forma é ir, porém, fazer antes uma recarga, ficar muito tranquilo, com uma privação sensorial, se isso for algo que lhe incomode muito. E nessa tranquilidade toda, ainda assim, tentar perceber o momento em que inicia a sobrecarga. Por isso a importância da terapia e do acompanhamento. Se você não consegue fazer isso, a sobrecarga vem e quando você vê, você já está numa crise sensorial. E no outro dia, vem uma ressaca. Ok. Bom, muitas pessoas se utilizam da bebida, não aconselho. A outra coisa que eu gostaria de falar são as reuniões familiares. Essas são mais difíceis de declinar. E muitas vezes você está com seu diagnóstico na mão. Não é pertinente falar sobre isso naquele momento. Essas reuniões, da mesma forma, você pode não ir ou ir e ficar brevemente, para que depois, em terapia, você decida o melhor momento para conversar. Você pode também levar algum abafador muito discreto, para que ninguém pergunte por que esse fone. Aí começa uma discussão, não é verdade? Então leve um abafador muito discreto. A outra questão é a seguinte: temos barulhos no final do ano, barulhos muito intensos, barulhos que para pessoas que têm, por exemplo, alteração do processamento sensorial auditivo, como eu, eles são dolorosos. Então, entra a palavra previsibilidade. Se nós sabemos que a todo ano isso vai acontecer e você vai estar no mesmo lugar que você está todo ano, ok, já tenha o seu abafador, já tenha o seu fone, já coloque ele no momento. Isso serve para crianças, isso serve para o seu pet, especialmente se ele for idoso. Isso serve para pacientes idosos. Coloque o abafador, porque você não sabe a dor que é gerada quando há sensibilidade em um idoso, por exemplo. Então coloque o abafador sim e fique o mais quietinho possível. Entre em regulação um pouco antes. Já entre em regulação um pouco antes. Entre em algum local que te deixe muito tranquilo e em privação sensorial. Isso é muito importante. Mas eu vou viajar, doutora. Viajar, eu vou fazer um outro aconselhamento. Chegue antes. Chegue 2, 3, até 4 dias antes. Para que você possa desfrutar do Réveillon. Para que você possa desfrutar das festas. Esse é um momento de relaxar, ir se acostumando com os ruídos. Leve um objeto de conforto, um objeto que faça lembrar o seu lugar de conforto, tá? Tenha segurança de tudo que você está deixando na sua casa, das pessoas que você ama, tudo.
e faça essa viagem com tranquilidade. Se não for fazer, melhor não ir, ok? E leve o fone abafador. Você vai estar fora da sua zona de conforto. Lembre-se, o autista não consegue lidar com mudanças muito grandes. E uma viagem, você compra o ticket de ida, mas você não sabe nem se você vai embarcar, nem se você vai entrar num ônibus, porque não é certo, porque pode mudar o horário, porque o próprio som de um avião ou a própria parada abrupta de um ônibus pode mudar a sua previsibilidade. Então, leve tudo que possa te causar conforto ou que faça com que mimetize o seu ambiente de maior conforto dentro de casa. Não se prive da socialização. Ela é muito importante para a vida, para a manutenção da vida dentro do espectro e de modo geral, mas ela precisa ser feita de uma forma gentil e alinhada à estrutura atípica. Eu espero ter ajudado. O tema é vasto, demanda terapia, demanda troca de habilidades, mas eu acho que eu falei um pouquinho, não é verdade? Um grande beijo e que para todos nós essa passagem seja tranquila e entre aí um ano próspero. Tchau!